Olá, bagacinha! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Udi, bora para a aula! Queridos, vamos continuar os nossos estudos sobre globalização. Nessa parte 2, nós vamos ver a expansão recente do capitalismo e o quanto a globalização ela favoreceu os avanços tecnológicos. Esses avanços nos surpreendem todos os dias. Tais avanços, então, por sua vez, alteraram e continuam alterando as relações entre o território. Isso no nível econômico, político, no nível cultural, os territórios eles se modificaram. Redes informacionais cada vez mais velozes, como é o caso da internet, aproximam pessoas e lugares praticamente em tempo real, tornando o mundo uma aldeia global. Esse conceito de aldeia global ele foi desenvolvido por Marshall McLuhan na década de 1960, como uma forma de explicar os efeitos da comunicação em massa e de massa sobre uma sociedade, principalmente essa sociedade contemporânea nesse mundo atual. Como eu disse para vocês nas aulas anteriores, embora seja um fenômeno que a gente acha que é recente, ele assume nesse final de milênio essas proporções que a gente não tinha visto antes, de forma a globalizar como conhecimento, né? O mundo percebeu essa globalização. Mas ele é antigo, o próprio Império Romano, ele começou com esse processo de globalização de uma forma sangrenta, né? Mas ele dominou vastas regiões. Como também é o caso de Portugal, Espanha, Inglaterra, que ao ocuparem o continente americano e outras regiões do mundo, não o fizeram com menos violência, com extermínio, por exemplo, de milhões de indígenas. Escravizaram e mataram em nome de progresso. Durante longos anos, os economistas dessas pátrias-mães eles conseguiram desenvolver uma nova forma de arrecadar riquezas naturais e explorar a mão de obra nativa. Hoje, a perversidade do processo econômico ele não é diferente. A globalização é a internacionalização absoluta da economia. E ela vem acompanhada com o que convencionou de se chamar de mundialização, em que, em linhas gerais, pode ser compreendido como internacionalização da cultura. A gente tem que destacar que tal cultura se baseia nos princípios do individualismo e da competitividade que é desenfreada, ignorando qualquer ética humana, principalmente de solidariedade e de respeito à vida. Isso é, uma cultura que corresponde à natureza de um modelo econômico em questão que é o capitalismo. Mas a gente vai ver nos próximos estudos, nas próximas semanas, as mazelas da globalização, a parte ruim da globalização. E principalmente a gente vai analisar a proposta do maior pensador sobre globalização no mundo, reconhecido mundialmente, e que a gente tem que ter muito orgulho disso, principalmente eu que adoro o cara, que é Milton Santos. Ele principalmente nos aponta que é possível sim uma nova globalização, por uma nova globalização, inclusive sendo um dos seus últimos livros. E amparado por esse desenvolvimento da informática e da sua capacidade de processar e distribuir informações e dados em todo o planeta, esse processo ele vai adquirir uma velocidade que antes era incalculável. A informática, associada às novas tecnologias no campo das comunicações, ela rompe as fronteiras nacionais de uma forma de facilitar a rapidez e transformar o mundo nessa aldeia conectada por uma infinidade de minúsculos circuitos eletrônicos. Aparentemente, a gente poderia pensar que esse fenômeno determinaria uma democratização dos bens. Na verdade, não foi muito isso que aconteceu com a humanidade. O que a gente pode verificar? Exatamente o contrário. A concentração de riqueza, do conforto entre um pequeno grupo e a exclusão da maioria absoluta do planeta. O Estado Nacional, por exemplo, tal qual foi concebido até meados do século passado, ele tende a desaparecer. O Milton ainda diz o seguinte nos livros dele: tudo indica, né, que estamos perto de ficções futuristas. Tem alguns autores, como por exemplo o Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, eu recomendo esse livro. O George Orwell, da Revolução dos Bichos, de 1984.
Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos, o próprio Milton Santos, por uma outra globalização, eles se atrevem a dizer que existe uma divisão no planeta dos grandes blocos econômicos e os políticos que disputam esse poder e uma boa parte, uma parcela de massa de população que não vai ter acesso a boa parte dessa globalização ideológica, né? Com base nisso, a robotização dos setores primário, secundário e terciário, no caso da agricultura, da indústria, do setor de serviços, ela desencadeia um processo de eliminação de postos de trabalho, sem que o próprio Estado e o mercado manifestem a mínima preocupação com aqueles que são excluídos, com aqueles que perdem os seus empregos para a tecnologia. O descaso com os excluídos, ele se prende principalmente na lógica da globalização, que elege a competição e não a colaboração. As empresas, elas precisam aplicar novas tecnologias para minimizar custos e maximizar lucros, para novamente investir em mais produtividade e enfrentar a concorrência. Nesse sentido, essas empresas não sobra recursos para investir em bem-estar da população e principalmente para manter aquele funcionário. A gente está falando de grandes indústrias de produção e essas grandes indústrias elas produzem muito emprego e a cada vez mais esses empregos estão saindo. É uma realidade que não está muito longe da gente não. Vamos pensar aqui na agricultura da nossa região. Há 20, 30 anos atrás, uma lavoura de café que ficaria aí entre maio e setembro para fazer a colheita. Tinha que contratar 150 pessoas. Hoje ela fica entre maio e julho e ela precisa de aproximadamente 20 pessoas, graças à derriçadeira de café, né? As máquinas que colhem o café. Então olha como diminuiu aqui para a nossa região. Agora vamos imaginar em grandes centros. Nas últimas décadas do século XX, era fundamentada a automatização e a intensa robotização, que acontece graças à revolução técnico-científico, que é esse período que a gente teve anterior a esse nosso. Nesse estágio, áreas do conhecimento tornaram-se muito relevantes. O que se destacou principalmente foi a informática, a robótica, a química fina e a biotecnologia. Esses avanços eles não cessaram. Na busca pelo domínio de mercado, ele vai passar principalmente pelo domínio dessas áreas, para começar de uma forma constante buscar por novas inovações e tecnologias de vanguarda ou de tecnologias de ponta. E, obviamente, o custo pela busca de novas tecnologias é muito alto, o que torna mais evidente o poder econômico das corporações transnacionais, sediadas em grande parte em países da região norte do nosso planeta, que é o que a gente chamava anteriormente de norte desenvolvido, acentuando então as desigualdades econômicas desta globalização. A consolidação entre a microeletrônica e as telecomunicações possibilitou a difusão da revolução técnico-científica e foi incrementando o fluxo de mercadorias, de capitais e principalmente de informações entre os mercados. Tal processo ele é conectado com um estímulo ao comércio internacional, com base na redução das barreiras alfandegárias, por exemplo, que espalhou a inovação dessa revolução técnico-científica por todo o planeta. Os processos produtivos que são capitaneados pelas corporações transnacionais, eles foram disseminados pelos maciços investimentos de capital em todo o mundo. A difusão quase instantânea de informações de redes que são informatizadas e estabeleceu o padrão de consumo internacional. Assim, acabou possibilitando a difusão das empresas que eram conhecidas regionalmente e se tornaram mundialmente conhecidas. Nós temos que levar em consideração que algumas empresas se destacaram muito nesse setor. Antes, a gente tinha só a TV, né? O rádio ele tinha uma importância muito grande, mas a TV, por ter a questão do visual, o padrão de estilo americano, por exemplo, daquele monte de eletrodoméstico, a dona de casa utilizando todos eles, hoje a gente consegue ver isso em uma busca usando o Instagram, por exemplo. Se a gente faz uma pesquisa no Google, calça jeans tamanho X, já perceberam que logo aparece para vocês também lá no Instagram propaganda sobre isso, aparece no Face, no Twitter e assim por diante. Todos esses aplicativos, eles têm, inclusive no YouTube tem um monte de vídeo ensinando a gente a bloquear
essas pesquisas automáticas. Eles não estão investigando a gente não. Na verdade é um aparelho que vai usar tecnologia de leitura de códigos. Se você faz uma busca daquilo ali, entende-se que você tem um interesse sobre aquilo ali. Então, todas essas empresas globais, principalmente da área da tecnologia, elas funcionam junto com grandes conglomerados que as patrocinam e, por sua vez, elas mostram para nós que somos compradores, né, esses produtos que a gente busca. Bora então fazer umas atividades sobre globalização parte 2, expansão recente do capitalismo, módulo 71. Isso está na página 197 e 198. No mesmo formato, são questões objetivas, mas eu quero o texto comentado. Lembrando, vocês vão entregar para mim no dia 9 de junho, semana que vem na terça-feira. Mas não esqueçam, entre as 7 da manhã e meio-dia e 20. Gente, outra coisa, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês devem mandar mensagem para mim, tá? Sempre nesses horários, entre 7 da manhã e meio-dia e 20, durante toda a semana, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu não vou deixar vocês no vácuo. Tendo dúvida, algum comentário, manda para mim, tá bom? No mais é isso, minhas bagacinhas. Um beijo no coração de todo mundo. Quero ver mais participação dessa turma, principalmente nesse tópico, que eu tenho certeza que desperta interesse em vocês. Lembrando, qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim. Amo mais que Milton Santos. Um beijo no coração de todo mundo.